Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Se me depender, perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar. Glória a Deus, aleluia. Porque está batida, porque
rocha, por que esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Aqui começa falando, irmãos, direi Deus, a minha rocha. Rocha, irmãos, é o firme fundamento, né? É algo seguro, é algo firme. Mesmo ele passando por aquilo, né? Por aquela situação, ele dizia, direi o Senhor, o Deus, a minha rocha. Glória a Deus. Naquele momento ali, ó, ele tinha tudo para desistir, mas ele estava continuando orando para o Senhor. Mas mesmo assim, irmãos, isso aqui é muito, muito real na nossa vida, porque mesmo sabendo, mesmo conhecendo a grandeza de Deus, a gente ainda questiona, porque a nossa carne, a nossa mentalidade, às vezes não consegue entender, aleluia, as coisas espirituais, aquilo que o Senhor está fazendo. É muito lindo, né? Muito bonito a gente ler. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou os ouvidos para mim, ouviu meu clamor. Ainda que eu andasse pelo vale da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. É muito bom ouvir isso, irmãos, mas é difícil na prática, porque a gente é ser humano e a gente tem essa pouca inteligência, né? Nós vamos falar outra coisa. Perante a Deus, porque a gente às vezes não consegue entender porque a gente está passando por isso. E aqui ele questiona, por que te esqueceste de mim? Porque eu ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos me afronta os meus adversários. Quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? De novo, irmãos, está vendo? A afronta vem e a gente questiona, meu Deus, até quando eu vou passar por isso? Até quando eu vou continuar enfrentando essa situação? Na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Aleluia, glória a Deus. A gente questiona mesmo, irmãos, a gente questiona mesmo. Mas, irmãos, questionar não é um problema. O problema é deixar o questionamento tomar conta do nosso coração. A gente se sentir só, aleluia, não é que estejamos só. É só um sentimento de solidão, mas o Senhor está conosco. Não é de agora, irmãos. O Senhor fala conosco que estarei conosco desde até as consumações dos séculos. Então o Senhor está conosco todos os dias. Um sentimento, irmão, um questionamento, Deus se esqueceu de mim? Não é uma certeza, não é uma verdade, é um sentimento. A gente se sente esquecido pelo Senhor, às vezes sente. A gente sente que o Senhor está em silêncio, sim. Glória a Deus, mas não significa que Ele esteja. Amém? Glória a Deus. Versículo 11. Porque está batida a minha alma e porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele começa, irmãos, esse salmo falando, né? Se comparando ali com uma corça, desejo pela presença de Deus. Aí, ao decorrer desse capítulo aqui, mostra diversos momentos ali que ele se encontra no fundo do poço. A alma dele está lá no fundo do poço, mas o Espírito está tentando animar, tentando trazer esperança para a alma. Aleluia. E no final ele continua falando para a alma, né? Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois eu ainda louvarei. Glória a Deus. E se chama, irmãos, algo que acontece muito. Todos os dias a gente passa por isso, que é a guerra entre a carne, entre a alma e o espírito. Porque é o Espírito, irmãos, que Deus soprou na gente. A gente tem uma Espírito Santo conosco, que nos lembra da palavra de Deus, que nos lembra da presença de Deus conosco. Mas a nossa alma não, a nossa alma é sentimental. Então, irmãos, que nós venhamos estar firmes na palavra de Deus, que nós venhamos, aleluia, glória a Deus, nos espelhar, né, em exemplos como esse aqui da Bíblia, o salmista que estava lá passando pelo pior momento ali da vida dele, de solidão, de sofrimento. Mesmo assim ele não se curvou, ele ergueu a cabeça e começou a ministrar para ele mesmo. Aleluia, glória a Deus. Não é fácil, irmãos, não é fácil. Mas,
aleluia, quando a gente coloca na mão do Senhor, quando a gente tem o Espírito Santo do nosso lado, tudo é possível, Deus. Tudo é possível, aleluia. Porque às vezes a gente quer resolver com a força do nosso braço. Ah, não, eu consigo, eu posso ir sozinho, mas não, Deus. Nem o mais forte, nem do mais fraco ao mais forte, pode caminhar sozinho, sem a presença de Deus. Porque todos nós aqui, irmãos, independente de nível espiritual, independente de conhecimento, todos nós aqui somos dependentes de Deus. A gente precisa, aleluia, da presença de Deus para caminhar todo dia. E no dia, irmãos, que você se sentir mais cheio da presença de Deus, aleluia, toma cuidado, porque amanhã você não sabe como é que você pode estar. Então, tenha em mente que você sempre, todo dia você precisa se encher de Deus. Todo dia você precisa buscar conhecer a Deus. Um dia que você não conseguir orar, que você não conseguir abrir a boca para falar, mas esteja ali na presença de Deus, separe um momento com Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque, irmãos, se a gente fica muito animado de uma vez no dia e vai esquecendo dos outros, a nossa fé vai esfriando. Aleluia, glória a Deus. E a gente vai se esquecendo aos poucos de quem nos sustenta. Não somos nós mesmos, mas é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Eu quero orar por você nessa noite. Aleluia, se coloque de pé. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. É motivo, irmão, de muita alegria, né? Estar aqui mais uma vez trazendo a palavra de Deus. Porque eu creio, irmãos, que não só eu, mas cada um que está aqui nessa noite, foi o Senhor que trouxe nessa noite. Aleluia. Porque se dependesse, irmãos, muitas vezes da nossa força, nós não teríamos força para estarmos aqui. É somente pela graça de Deus. É somente porque o Senhor tem nos sustentado todos os dias. E Ele nos trouxe até aqui essa noite, irmãos. Não é mais um culto de domingo, mas é um dia onde Deus vai falar ao nosso coração, onde nós vamos receber, aleluia, o pão do céu, aleluia, glória a Deus, que é a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu peço aos irmãos que abram a Bíblia em Salmos, capítulo 42, glória a Deus. Salmos, capítulo 42. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Todos encontraram? Amém, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Assim nos diz a palavra do Senhor, irmãos. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim brama a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque está abatido a minha alma e porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, pela salvação da sua face. O meu Deus, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cataratas. Todas as tuas ondas e os teus vagalhões têm passado sobre mim. Contudo, ó Senhor, mandará sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi do Senhor, direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus?
porque está batido a minha alma e porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e é o meu Deus. Glória a Deus. Querido Deus eterno Pai, nós acabamos, meu Deus, de ler a Tua palavra, meu Pai. Nós te pedimos, meu Deus, continua falando, meu Deus, ao nosso coração, que através dessa palavra, meu Pai, nós venhamos ser tocados, que através dessa palavra nossa alma venha ser tocada, meu Deus. Aleluia, glória a Deus, porque o Senhor não nos quer aqui, meu Deus, aleluia, pela metade, o Senhor nos quer por inteiro, meu Pai. E nós entregamos a Ti, meu Deus, o nosso coração e abrimos o nosso coração, meu Pai, para que o Senhor venha ter liberdade de falar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, os irmãos, pode ser sentado, dando uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Esse capítulo aqui exige muito de nós, exige muito do nosso lado espiritual. Porque se a gente for olhar para ele com olhos carnais, a gente não vai conseguir entender o que Deus está falando para a gente, amém? Aleluia, esteja ligado no Espírito, glória a Deus. Aleluia. Aqui começa, irmãos, no versículo 1, dizendo assim: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim brama a minha alma por ti, ó Deus. Aleluia. O salmista aqui, ele se compara com o servo. O que é o servo ou a corça? O servo é um animal que ele depende da água, ele depende de estar ali perto da água, ele depende de estar ali no meio da água. Por quê? Porque quando o servo, o animal, está perto das águas, eles ficam seguros. Aleluia. Quando eles estão perto da água, eles ficam protegidos. E ali também a água serve de alimento para eles, né? É vital para a sobrevivência deles, porque eles precisam da água para sobreviver, tanto fisicamente, né, ali para o seu físico, né, quanto para a sua segurança também. Glória a Deus. Aleluia. O que tem relação, né, irmãos? Um animal que ele anseia pela água, que ele deseja a água, que ele precisa da água com a nossa vida. Por que ele fala isso? Porque ele se compara com o servo. E as águas é a presença de Deus. Aqui ele está expressando um desejo, um anseio pela presença de Deus. Porque ele fala, assim como o servo, aleluia, brama pelas correntes das águas, assim a minha alma clama por ti, ó Deus. Aleluia. No início aqui, irmãos, a gente pode ver um desejo assim grande pela presença de Deus. É que ele estava sedento, estava falando o quanto ele estava ansiando pela presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Por isso que ele se compara ao servo. Glória a Deus. Aleluia. E há algo, irmãos, muito interessante aqui, porque ele compara o servo, aleluia, com ele ali, com a sede pela presença, pela água, pela presença de Deus. Aleluia. Porque, irmãos, quando a gente está longe da água, quando a gente está longe da presença de Deus, nós nos tornamos vulneráveis, aleluia, às ações malignas. Quando a gente está longe de Deus, a gente fica suscetível aos projetos malignos, à armadilha do inimigo. Aleluia, glória a Deus. Mas quando a gente está perto, nós estamos seguros, amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. No versículo 2 diz assim: a minha alma tem sede de Deus, de Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. Glória a Deus. Aqui, irmãos, também vai expressar também o desejo, a sede. Fala sede do Deus vivo. A palavra de Deus diz que, aleluia, ele é a fonte que jorra a água viva. Ele é a fonte de vida eterna. Então, uma vez, irmãos, que a gente bebe, que a gente tem sede, a gente vai beber da água que é Cristo, nunca mais a gente vai ter sede, porque nada nesse mundo é capaz de preencher a nossa alma tanto quanto Jesus preenche. Não existe nada nesse mundo
que possa fazer com que a nossa alma venha ser preenchida, a não ser a presença de Deus. Glória a Deus. Por isso aqui ele fala, minha alma tem sede de Deus, o Deus vive. Aleluia, glória a Deus. E aqui também diz, quando eu entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Aqui, irmãos, o salmista, ele declara a sede, ele declara o anseio, aleluia, mas ele estava longe da presença de Deus. Por isso ele fala, quando me apresentarei ante a face de Deus, aleluia, glória a Deus. No versículo 3, a presença de Deus, aleluia, mas acontecem coisas na nossa vida e o inimigo nos questiona, onde está o teu Deus? Você está passando por essa situação e onde está o teu Deus? O Deus que você serve, o Deus que você está ali trabalhando para Ele, onde está o teu Deus? Mas, irmãos, aleluia, glória a Deus. Isso não foi motivo para ele parar, amém? Glória a Deus. Aleluia. Esse versículo, irmãos, é algo, esse salmo completo, é algo muito importante para nós, porque às vezes vem alguma circunstância ruim na nossa vida e muitas vezes a gente quer parar, a gente quer largar tudo, a gente quer abandonar o barco. Glória a Deus. Mas aqui a gente vê um exemplo maravilhoso de um salmista que ele estava no fundo do poço mesmo, tanto fisicamente quanto espiritualmente, e mesmo assim ele estava dizendo isso aqui, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Versículo 4. Quando me lembro disso, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Aqui ele está trazendo a memória de quando ele ia à casa do Senhor com multidão e festa, quando dias ali que ele se alegrava de ir à casa do Senhor com multidão e a multidão festejava. Aleluia, glória a Deus, que nós vamos trazer a memória, irmãos, dos feitos do Senhor. Aleluia, glória a Deus, e lembrar com alegria. Glória a Deus, aleluia. Em vez disso, irmãos, em vez dele se prostrar e falar assim, nossa, aquela época, vamos trazer para o dia de hoje, né? Aquela época eu orava tanto, naquela época eu buscava tanto, e hoje em dia eu não busco mais como antes. Hoje em dia meu coração não queima na hora que eu vou ler a palavra de Deus. Eu não sinto mais anseio pela presença de Deus. Ele poderia falar isso, irmãos. Desanimar, falar assim, como eu não oro mais como antes, como eu não busco mais como antes, então eu não vou buscar mais. Ele poderia ter desistido. Mas pelo contrário, irmãos, a alma dele estava derramada ali, porque ele estava se lembrando disso, angustiado, mas no versículo 5 ele diz, porque está batido a minha alma e porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação de sua face. Glória a Deus. Como é difícil, né, irmãos? A gente está passando pelo pior momento da nossa vida. Talvez não fisicamente aqui, mas espiritualmente falando. A gente está lá no fundo do poço para a gente pegar e dizer para a nossa alma, espere em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele, meu auxílio. Deus é a minha salvação. Como é difícil, irmãos. Mas é necessário. É necessário. Porque a nossa carne, a nossa alma, ela é sentimental, ela é levada pelas emoções. Quando alguém difere uma palavra ruim para cada um de nós aqui, a nossa alma sente, nosso coração fica angustiado, a gente sente o coração apertado, nó na garganta, um choro. Isso é a alma, é o sentimento da alma. Aleluia. Mas a nossa alma, irmãos, pode não conhecer a Deus, mas o nosso espírito conhece. Glória a Deus. Por isso que a gente deve ministrar para nós mesmos. Não aceitar, irmãos, não aceitar frieza. Não aceitar estar lá num patamar inferior de onde você já esteve. Não aceitar, irmãos, não aceitar se curvar diante das situações ruins, não. A gente tem que se levantar e dizer, né, espera em Deus, ó minha alma, espera em Deus, porque no tempo certo o Senhor vai fazer acontecer. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. O versículo 6 vem dizer, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está batida, portanto lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, desde os Hermonitas, desde o pequeno monte.
Aqui ele vem trazer a memória, aleluia, glória a Deus. Mesmo com a alma dele ali dilacerada, mesmo abatida, ele vem dizer: lembro-me de ti desde a terra do Jordão. Glória a Deus. A terra do Jordão aqui, irmãos, refere ao Rio Jordão, né? O momento que o povo de Israel atravessou o rio. Glória a Deus. Atravessou o mar vermelho. Ele trouxe a memória isso. Aqui fala Monte Hermon, que significa a montanha mais alta da região, simbolizando a grandeza de Deus. E fala também Pequeno Monte. É um monte menor que representa os momentos mais simples e íntimos de relação do salmista com Deus. Aqui, irmãos, ele não está falando simplesmente do que o Senhor faz, trazer memória do que o Senhor já fez por ele, mas do que o Senhor é. Glória a Deus. Aqui fala da grandeza do nosso Deus. Nosso Deus foi tão poderoso que ele abriu o mar vermelho, ele dividiu o mar em duas partes para o povo passar. Isso não mostra, irmãos, só o feito do Senhor, isso mostra a misericórdia do Senhor, isso mostra a bondade de Deus, aleluia, glória a Deus. E o Monte Hermon, que era a montanha mais alta da região, simbolizando a grandeza de Deus, aleluia, glória a Deus. E o pequeno monte, irmãos, que às vezes Deus faz as coisas na nossa vida pequenas, e às vezes a gente esquece delas. Aleluia, glória a Deus. Às vezes Deus trabalha na nossa vida em coisas pequenas e a gente esquece do que Deus já fez. Mas que nós venhamos fazer como salmista, né? Trazer a memória, aleluia, de quem o Senhor é para nós, de quem o Senhor é, não somente pelo que Ele pode fazer, pelo que Ele está fazendo, mas por quem Ele é, amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 7, vem dizer assim: um abismo chama outro abismo, ao ruído das suas cataratas. Todas as suas ondas e os teus vagalhões têm passado sobre mim. Aleluia. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo. Uma oração, Deus, na minha vida. Glória a Deus. Abismo, irmão, aqui representa de aflição. Aleluia, glória a Deus. Imagina você estar num abismo, sozinho, está passando por um vale sozinho. Isso é um momento que ele fala de aflição. A profundidade do sofrimento dele, que parecia que não ter fim, porque falava um abismo, chama outro abismo, aos ruídos da sua catarata. Todas as tuas ondas e os teus vagalhões têm passado por mim. Glória a Deus, aleluia. Aqui, irmãos, ondas e vagalhões é onda grande, onda forte. Ele se sentia o quê? Que ele estava sozinho e ele se sentia que as ondas de Deus, a soberania de Deus passavam assim como onda, passavam por ele e ele continuava no mesmo lugar de sofrimento. Quantas vezes, irmãos, a gente não se sente assim? A gente vem na casa de Deus, a gente ouve uma palavra abençoada, a gente ouve Deus falando ao nosso coração, mas parece que nada muda, parece que tudo continua do mesmo jeito. Aleluia, glória a Deus. E assim ele se sentia também, irmãos. Glória a Deus. Mas aí vem uma palavra de refrigério, aleluia. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo. Glória a Deus. A palavra de Deus diz, irmãos, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. A misericórdia, irmãos, é uma bondade sem tamanho, porque quantas vezes, né, nos momentos difíceis e nos melhores momentos também a gente vira as costas.